Bom dia, pessoal, tudo bem? Meus queridos alunos de terapêutica, sempre ansiosos aí por novos conhecimentos, né? Bom, hoje nós temos o módulo de analgésicos não opioides e opioides, né? Uma classe medicamentosa aí muito utilizada em odontologia. Então vamos entender um pouquinho como é que eles funcionam e quais as contraindicações e indicações mais precisas de cada medicamento, ok? E qualquer coisa, pessoal, dúvidas, pode mandar um WhatsApp para mim no 17 9 81 19 39 51, ok? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, os analgésicos clássicos, né, que nós utilizamos são o paracetamol e a dipirona. O pessoal confunde muito o ibuprofeno, o ácido acetil salicílico, né? O cetorolaco de trometamina, que o nome comercial mais conhecido aí é o Toragesic. Todos esses medicamentos o pessoal confunde como analgésico. Mas, na verdade, eles não são analgésicos. Eles são anti-inflamatórios com alto poder analgésico. Agora, analgésico clássico mesmo, que não tem efeito anti-inflamatório, é o paracetamol e a dipirona. Ok? Para que fique bem claro. Apesar que se você pegar alguns livros, você vai encontrar o ibuprofeno, você vai encontrar o ácido acetil salicílico como analgésicos, né? Ou como anti-inflamatórios não esteroidais na classe de analgésicos. Eles põem analgésicos não esteroidais, só para mudar a classificação. Mas são todos anti-inflamatórios. Não esquecer disso aí, pessoal. Bom, vamos então começar a falar do paracetamol, né? Medicamento extremamente utilizado. Esses medicamentos, pessoal, o paracetamol e a dipirona, você também encontra em muitas formulações. Então você encontra como componente de muitos outros fármacos, aí, principalmente fármacos antigripais. O paracetamol é mais comum de encontrar, né? Nesse Resfenol, Benegripe, Apracur, tudo tem um pouquinho de paracetamol. Então nós temos que ter muito cuidado com a superdosagem, porque o paracetamol, a gente sabe que o grande problema dele é ser hepatotóxico, né? Nos Estados Unidos ele é usado até para suicídio, o paracetamol, de tão hepatotóxico que ele é. Então vamos principalmente ter cuidado aí com crianças em casa de tomar sem querer o paracetamol, tá bom? Ah, e só mais uma coisa, o nome dele também, ele pode ser chamado de acetaminofeno. Então, se você olhar no fármaco e ver lá acetaminofeno, é o paracetamol, é a mesma coisa, tá? É um outro nome do sal, tá? O acetaminofeno. Então, tome muito cuidado aí de achar que é outro analgésico diferente e, na verdade, é o paracetamol do mesmo jeito, né? Bom, ele tem um bom efeito analgésico e antipirético, sem ação anti-inflamatória. Na verdade, se você comparar o paracetamol com a dipirona, o paracetamol ele é muito mais antitérmico do que a dipirona. E a dipirona é mais analgésica do que o paracetamol. Entretanto, ambos apresentam um efeito antipirético, que é antifebre, né? E analgésico também. Então, muitas vezes ele precisa ser associado aos anti-inflamatórios. Porque às vezes o paciente chega lá com edema, com uma inflamação e dor, você entra com o anti-inflamatório e com o analgésico, tá certo? É a principal causa de insuficiência hepática na Grã-Bretanha e Estados Unidos, geralmente por uso acidental ou uso abusivo. Então, realmente, como eu disse para vocês, pode acontecer das crianças pegarem e usarem aí em casa, né, e ter um problema mais sério. Ou por uso abusivo, porque às vezes a enfermidade, a dor não passa tão rápido e aí você começa a usar mais um, mais um. Isso acontece muito na dengue, né? Tanto que hoje mudou o protocolo de dengue, não é só paracetamol mais. Então você toma na dengue, quem já teve dengue sabe, é uma dor insuportável, dor de cabeça, febre, que não passa. Então a sua vontade é de tomar de 2 em 2 horas e aí você vai ter uma sobrecarga do organismo, né? É a principal causa de mortes por medicamentos relatados à American Association Pediatric Child, né? Desde 94. Mais de 150 mortes por ano são relatadas de crianças
que tomaram acidentalmente ou que a mãe acabou dando uma sobredose ao seu filho, tá? Então, paracetamol usar com muita sabedoria, pessoal. Ele age inibindo as prostaglandinas, tá? Então, quer dizer, ele não é anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório, ele inibe a COX-1, COX-2, né? Os que a gente mais usa o não esteroidal. O esteroidal inibe fosfolipase A2, o mecanismo é diferente, mas todos eles acabam pegando prostaglandina. Por isso que todo anti-inflamatório tem ação analgésica, porque acaba pegando prostaglandina. Mas nenhum analgésico tem ação anti-inflamatória, porque não pega todos os mediadores da inflamação. Então, os analgésicos clássicos, como o paracetamol e dipirona, pegam somente prostaglandina. E a prostaglandina, ela aumenta a sensibilização dos nociceptores. O que são nociceptores, pessoal? Receptores de dor do organismo. Tá? São os receptores nervosos que traduzem o sentimento dor para o nosso cérebro. Então, a prostaglandina aumenta a sensibilização desses nociceptores, por isso que a pessoa tem dor na inflamação. O paracetamol diminui essa sensibilização. Então, aí a bradicinina e a substância P, que são os principais mediadores da dor, não conseguem fazer ação nos nociceptores. E na febre, ela age também nas prostaglandinas cerebrais. Então, você diminui também a sensibilização do centro termorregulador, que é o que controla a temperatura, então, do nosso organismo, ok? Quais são os efeitos adversos do paracetamol, né? Pode causar granulocitose, que é a destruição de células granulócitas, células brancas, né? Anemia plástica, anemia hemolítica. O que é anemia? Diminuição de hemácia ou diminuição de hemoglobina em cada hemácia, tá? Então, todos esses trombocitopenia, que é diminuição de plaqueta, mas não tão comprovado assim como, por exemplo, na aspirina, né? Tanto que o paracetamol é usado na dengue, tranquilamente. Já a aspirina, a gente não pode usar na dengue de forma nenhuma, né? Então, são efeitos aí relatados nos trabalhos, mas que não são efeitos tão assim contundentes, né? E algumas interações medicamentosas com anticoagulantes, do tipo cumarínicos. Então, se o paciente estiver tomando anticoagulante cumarínico, falar assim, eu tomo cumarina, você não receite paracetamol. Porque o que pode acontecer? Uma interação de potencialização do anticoagulante e o paciente poder correr o risco de ter uma hemorragia, ok? E com anti-inflamatórios não esteroides, que é o que a gente mais mistura, né? Uma nimesulida com paracetamol. Mas é porque a nimesulida, os anti-inflamatórios em geral, eles são nefrotóxicos. E o paracetamol também é. Então, além dele ser hepatotóxico, ele é um pouco nefrotóxico. Isso é assim, pessoal, todo medicamento é praticamente, né? Então, vamos tomar cuidado assim de evitar ficar misturando muito. Se você já deu um anti-inflamatório e ele tem a potência analgésica, para que eu vou dar outro analgésico, ok? Se o paciente continuar com dor, aí eu opto por dar um analgésico mais forte, que é o que a gente vai ver nos analgésicos opioides. Com relação à dengue, né? Então, como eu disse para vocês, mudou o protocolo de analgesia da dengue. Hoje a gente costuma misturar de 4 em 4 horas paracetamol e dipirona. Porque aí você tira a febre, tira a dor. Tira a febre, tira a dor. E outra, você não tem as concentrações tóxicas nem do paracetamol e nem da dipirona, fazendo dessa forma. Então você tem uma eficácia melhor contra a sintomatologia da dengue e evita aí essa intoxicação por um ou por outro, ok? Efeito antipirético menor, lá que eu falei para vocês, implica no uso de doses mais elevadas do que as recomendadas. Hoje, pessoal, qual que é a dose recomendada diária de paracetamol? Apenas 3 gramas por dia. Então, se você pega aí alguns medicamentos, né, como o Tilenol, que tem 750 miligramas, você só pode tomar 4 deles ao dia. Quer dizer, você vai tomar um a cada 6 horas, né? E o pessoal tem mania de tomar Tilenol de 4 em 4 horas. Não pode. Então, o Tilenol é somente de 6 em 6 horas, ok? Para não esquecerem disso aí.
Distúrbios hepáticos associados à dengue são contraindicações ao uso do paracetamol. Então, se o cara tiver dengue e tiver uma hepatite relacionada à dengue, não pode tomar então paracetamol. Vai ter que tomar somente dipirona. E o grande número de medicamentos contendo paracetamol pode levar a superdosagem, que eu falei para vocês. Cuidado com esses antigripais, né? E se o paciente for etilista, evite o paracetamol, porque o álcool já detona o fígado dele. Se você der o paracetamol, você vai potencializar essa degradação hepática do paciente, tá? Não esqueçam disso. Bom, e como é que você usa em odontologia, né? Você pode usar aí o paracetamol 750 mg, tomar um comprimido, na verdade aqui, pessoal, de 6 em 6 horas. Lembra que eu falei? Que isso aqui era um protocolo antigo, até coloquei para provocar vocês. Então, eu tomar um comprimido de 6 em 6 horas, quando for 750. Agora, se for o de 500, aí você pode tomar de 4 em 4 horas, então. Durante 24 horas, um dia, no máximo, 2 dias, tá? Mais que isso, em alguns casos, né, se você fez um protocolo grande de implante ou uma cirurgia mais invasiva, provavelmente você vai ter que manter isso por 7 dias. Agora, se for caso simples, verificar clinicamente a possibilidade de não ter tirado o agente causador da dor, né? Isso acontece muito em endodontia, um canal colateral acessório, alguma coisa que aconteceu e não retirou totalmente a dor, né? Então, somente em caso de dor, tá? Coloca lá na receita, em caso de dor. Se o paciente tiver dor, ele toma. Não fica receitando para todo mundo como preventivo. Não, se ele sentir uma dorzinha, ele toma. Porque às vezes depois de um procedimento, você já receitou aí um corticoide, às vezes pré-operatório, não vai precisar nem do analgésico pós-operatório, ok? Então vamos usar com sabedoria aí o paracetamol. E alguns produtos similares, né? Tilenol, Dorico, acetofem, resfenol. Nos Estados Unidos tem o Tilenol 8 horas, que é de 1 grama. Então você toma 1 grama a cada 8, dá um resultado de 3 gramas por dia, ok? Que é o máximo que pode tomar de paracetamol. Inclusive nos Estados Unidos estava tendo, se vocês procurarem na internet, o desafio do paracetamol. Teve um sujeito lá que tomou uma caixa e não morreu, por incrível que pareça. E aí os jovens começaram a fazer esse desafio do paracetamol. E aí a segunda moça que fez já morreu de necrose hepática maciça. E o legal é que você não morre em um dia, você morre em 5, né? Você fica lá penando no hospital ainda, pensando nos pecados, né? Porque a necrose ela vai acontecendo aos poucos. Quer dizer, 5 dias, né? Em 5 dias você vai falência generalizada dos órgãos aí. Bom, vamos falar da dipirona. A dipirona, pessoal, ela também tem um nome, outro nome químico, né? Que é o metamizol, tá? Olha aqui, metamizol. Então, se você vê algum medicamento escrito metamizol, você já sabe que é dipirona também, perfeito? Ela tem um ótimo efeito analgésico, como eu disse para vocês, ela é mais analgésica que o paracetamol. Tem um efeito antitérmico e antiespasmódico, sem ação anti-inflamatória. Vocês viram que ela tem um efeito a mais, né, que o paracetamol, que é esse efeito aqui, ó, antiespasmódico. O que é antiespasmódico? Anticólica. Então, a dipirona ela funciona em alguns casos de cólica. Apesar que a gente sabe que o melhor anticólica que existe é o brometo de escopolamina, né? Que é o Buscopan, que aí é realmente um antiespasmódico mais eficaz. Não tem efeitos gastrointestinais, antiplaquetários ou hepáticos. Então, se o paciente for aí hepatopata, você pode receitar a dipirona tranquilamente, ela não vai afetar o seu fígado, tá certo? A dipirona, ela foi muito hostilizada, né, antigamente, porque ela estava tomando o mercado da aspirina nos Estados Unidos. Aí criaram alguns trabalhos falando que a dipirona causava granulocitose, que a dipirona causava problemas hemorrágicos sérios, tal. Só que já foram desmentidos. Entretanto, nos Estados Unidos, a dipirona permaneceu proibida. Agora, na Europa, ela voltou a ser comercializada normalmente. Então, não tem dipirona nos Estados Unidos, mas na Europa e no resto do mundo tem dipirona.
ela é um excelente analgésico. E se você for comparar com o paracetamol, ela é bem menos tóxica. Ah lá, tem uma ação analgésica mais potente que o paracetamol, porém menos antitérmica. E o mecanismo de ação é o mesmo, né? Ela atua no sistema nervoso central e perifericamente, mas o que? Ela inibe um pouquinho a ciclooxigenase, mas ela não é anti-inflamatória, tá, pessoal? Que na verdade ela pega mais o que? Prostaglandina, lembra disso. Analgésico pega a prostaglandina. Anti-inflamatório inibe muito a ciclooxigenase, por isso que diminui a inflamação. Tá? Então ela pega ali na dor, né, perifericamente, lembra que a ação sempre do paracetamol e da dipirona é periférica. O que significa? Se eu estou com dor no meu dedão, eles vão agir nas prostaglandinas lá do meu dedão. Diferente do opioide, do Tilex, que é codeína, do Paco, que é codeína, que age no sistema nervoso central, fechando o portão da dor no sistema nervoso central. E esses não, agem de forma periférica. Os efeitos adversos também da dipirona, né? Que eu falei para vocês, a granulocitose não comprovada, não ficou bem comprovada nos trabalhos, que causam mesmo. Não tem efeito nas plaquetas, nem aumento de risco de sangramento. Então, se o paciente tiver alguma coagulopatia, tiver tomando algum anticoagulante, o melhor analgésico a ser ministrado é a dipirona. E hepático, nenhum efeito, então, hepatotóxico. Agora, a dipirona ela pode causar intoxicação. O pessoal tem mania de, né, em vez de tomar 40 gotas de dipirona, que é a dose teto, vai lá e esguicha aquele frasco no copo. Né? Ah, estou com muita dor, vai lá e esguicha. Então, pessoal, cuidado, porque se você passar de 40 gotas, der 50, 60, 70, 80 gotas, aí você já tem o risco de intoxicação. Você não vai aumentar o poder analgésico. E o que acontece quando você se intoxica por dipirona? Baixa a sua pressão e baixa a sua temperatura. Aliás, pessoal, na dose terapêutica de 500 miligramas, né, de 4 em 4 horas, ou na dose de 40 gotas, há uma queda de pressão? Tem gente que passa mal. Mas, na verdade, como é que se explica esse mecanismo? Quando você está com dor, o que acontece? Você não está feliz, você está sentindo dor. Então, a sua pressão arterial já aumenta naturalmente. Quando você toma uma dipirona, quando você toma um paracetamol, até paracetamol acontece isso, mas quando você toma uma dipirona, como ela tem um maior poder analgésico, retira a dor e a sua pressão volta ao normal. Essa volta ao normal para algumas pessoas é mais sensível. Então, quando volta ao normal, a pessoa fala, nossa, caiu minha pressão. Não é que caiu sua pressão, é que voltou ao normal, tá? E principalmente mulher tem essa sensibilidade. Agora, quando você toma além da conta, você tomou além de 40 gotas ou além de 500 miligramas de 4 em 4 horas, aí sim você corre o risco de hipotensão. Você começa a ficar frio, ter tontura, querer desmaiar, aí tudo bem, tá? Quais são as medidas de suporte, tratamento de intoxicação? Medidas de suporte, você ficar quieto, tomar água, não tem um antídoto, tá? E aquecimento, se você tiver hipotermia, ir para baixo das cobertas e ficar quietinho até o efeito do fármaco passar. Agora, é muito difícil alguém morrer, pelo menos eu nunca ouvi um relato de morrer usando dipirona, a não ser que você seja alérgico. E isso é um outro fato, pessoal. A alergia à dipirona está aumentando bastante. Então, hoje, se você pegar o paracetamol e a dipirona, tem muito mais gente alérgica à dipirona do que ao paracetamol. Isso acontece muito. A dipirona tem como conservante o metilparabeno. E aí as pessoas estão muito alérgicas a metilparabeno, que é o mesmo conservante do plástico, por exemplo. Então, a gente é muito exposto ao metilparabeno. Então, cuidado, hein? Se a pessoa for alérgica à dipirona, provavelmente ela será alérgica também à prilocaína com feliprecina, que é o anestésico que a gente usa, porque também tem metilparabeno. Então, fique esperto com isso aí. Então, a dipirona, realmente 500 miligramas, essa sim você pode tomar de 4 em 4 horas, tá? Não tem problema nenhum. Dá 3 gramas também de dipirona por dia, né? Essa é a dose teto.
Aqui um gráfico só mostrando a mortalidade do uso, né, de analgésicos e anti-inflamatórios, só para mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos enfermidades bem definidas, né, granulostose, anemia plástica, anafilaxia, choque anafilático e sangramento gastrointestinal. Olha lá, dipirona. Um pouquinho de sangramento gastrointestinal, paracetamol. Olha a aspirina, como já é bem maior. Porque ela inibe COX-1, né, pessoal? Tira a proteção do estômago. Olha o diclofenaco. Diclofenaco violento, né? Olha a indometacina, que é o pior anti-inflamatório que existe. Ele inibe muito COX-1, né? Pode causar até perfuração do esôfago. E o naproxeno, também, que é outro anti-inflamatório aí da classe, né? Dessa classe de medicamentos que atingem muito aí a COX-1 também. E aqui mostrando de forma geral a dipirona, né, que profenazona, que é outro analgésico não tão utilizado. O paracetamol já aumentou. Ó, por que o paracetamol aumentou aqui? Porque aqui são causas gerais, então aqui entra problemas hepáticos. O paracetamol é extremamente hepatotóxico, então ele bate de frente com a aspirina. O diclofenaco continua alto, a indometacina mais alto e o naproxeno aqui também, tá certo? E os produtos similares aí ao que tem dipirona na composição, né? Dipirona tem bem mais que o paracetamol, se eu for analisar. Então, Anador, Analgex, Analgin, Baralgin, todos esses aí, né? Olha lá o Magnopirol, né? Tão conhecido, utilizado em crianças, né? Nevalgina, o cara estava sem criatividade, falou, vou inventar Nevalgina, né? E a Novalgina, que é a mais conhecida e o pessoal usa muito. Bom, pessoal, espero que vocês então tenham gostado aí da parte de analgésicos não opioides, né? Como eu disse para vocês, dúvidas, é só me mandar um WhatsApp aí que a gente tira dúvidas pelo WhatsApp. Tem o grupo de terapêutica, se vocês quiserem participar também, tranquilo, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar então a falar dos analgésicos opioides, né? Qual que é a diferença básica entre eles? Não opioide, ação periférica. Opioide, ação no sistema nervoso central, tá? Para vocês não esquecerem aí. Bom, os opioides, pessoal, eles vêm, né, dessa planta que vocês devem ter ouvido falar, a famosa papoula, né? A flor da papoula, né? Onde você faz uma incisão, ela libera esse látex, e esse látex que está aí com todos princípios ativos, da onde vai sair a codeína, da onde vai sair a morfina, da onde vai sair a tebaína, a papaverina e drogas de abuso, como o ópio e a heroína. Então, são todas advindas dessa planta chamada Papaver soniferum, né? Então, opioides, pessoal, são todas as drogas naturais e sintéticas com propriedades semelhantes à morfina, incluída algumas substâncias endógenas que a gente libera, né? Encefalinas, entendeu? São todas opioides. E opiáceos são substâncias derivadas do ópio, como a morfina e algumas semissintéticas, como a codeína, que é o que a gente utiliza em odontologia. Então, na verdade, a codeína é um opiáceo, não é um opioide. Mas por denominação genérica, já costumeira, a gente acaba chamando a codeína de opioide também, tranquilo. Então, o histórico do ópio aqui para a gente mostrar, né? Que é obtido da planta, como eu já disse, a Papaver soniferum, por incisão da bolsa de semente, após as pétalas terem caído. Então, tem todo um ritual, né? O látex branco torna-se marrom e endurece. Essa goma marrom, então, é o ópio. E foi muito utilizado há mais de 6.000 anos pelos egípcios, gregos e romanos, antes das guerras, para dar aquele poder heróico. Vocês entenderam o nome? Por isso que chama heroína, porque dava um poder heróico, né? A pessoa ficava alucinada, heróica, doida. Então, contém cerca de 20 alcaloides, incluindo morfina, codeína, tebaína e papaverina. A papaverina é um excelente antiespasmódico, né? Semelhante ao brometo de escopolamina, que é o Buscopan, tá? Bom,
A morfina, ela pode causar analgesia, sonolência, euforia. A morfina, inclusive, é muito utilizada em hospital, né, para pacientes terminais de câncer. É um analgésico extremamente potente e também causa muita dependência. Então, pessoal, esses medicamentos, na verdade, todos eles causam dependência. O Tilex, o Paco. Então, antes de prescrever esse medicamento, toma muito cuidado. Analisa se realmente é necessário o seu uso. Porque, de repente, você vai usar ele aí à toa e vai causar uma dependência no paciente. Então, pacientes que já são sujeitos a terem algum vício, etilistas, que já usam outros fármacos dependentes do sistema nervoso central, pensa bem antes de receitar. Pensa muito bem, porque você pode estar piorando a situação do paciente. Então, tem gente, já aconteceu isso comigo, pacientes que vêm no consultório pedir receita de Tilex. Ah, eu tô com dor. Ah, eu tô com isso. Na verdade, não está. É que ele quer tomar para ter a sensação de bem-estar. Então, toma muito cuidado, tá? A codeína, ela também é um excelente antitussígeno, tá? Então, se tiver com tosse, tomar codeína, ela corta de forma violenta a tosse. Só que cuidado, né? Porque às vezes a tosse é um indicador de outra doença e você acaba mascarando essa doença. Então toma cuidado com a codeína porque ela mascara outras doenças aí de origem pulmonar ou de origem cardíaca, né? Que se reflete com uma tosse, pode começar com uma tosse. E a papaverina, como eu disse para vocês, é um excelente antiespasmódico, né? Temos os derivados semissintéticos da morfina, que é a heroína, muito mais potente, uso proibido. E os derivados sintéticos, né? A meperidina, petidina, propiocifeno, fentanil, que é um analgésico também muito forte. E a metadona. A metadona é utilizada em clínicas de dependentes de opioides, tá? Porque ela, aos poucos, ela tem o mesmo efeito, mas aos poucos ela vai sendo retirada do paciente para que ele não tenha a crise de abstinência, que inclusive em casos de opioides, a crise de abstinência é muito forte. Quem assiste aquela série Dr. House, né? Quem gosta, é muito boa a série, vê que ele é viciado em Vicodil. Vicodil nada mais é do que codeína, tá? Então ele toma codeína, ele é viciado em opioides. Aqui a obtenção do ópio, só mostrando, né, a incisão quando perde as pétalas. E olha o ópio, fica uma balinha de café, né? Então fica durinha aqui, o pessoal usa no cachimbo para fumar esse ópio. Olha o Paracelsus, né? Foi um dos primeiros médicos da época, né? Eu tenho um remédio secreto que é superior a todos os outros remédios heróicos. Daí vem o nome de heroína. Em 1527 ele já fazia propaganda. Aqui no século XVII, mostrando que na China é muito comum, pessoal, muito comum ter as casas de ópio. E isso tem até hoje, tá? Tanto que se você olhar aqui, ó, é um cartão postal. Olha, com o selo, o indivíduo aqui fumando, fazendo uso desse cachimbo, coloca aquela goma escurecida na ponta, acende e fica fumando ópio. Então tem casas de ópio onde as pessoas ficam lá tranquilas, dias e dias, fumando ópio, entorpecidas, né? Então tem até um cartão postal aqui mostrando que é muito comum isso lá na China. E olha só, o pessoal brinca, se Bayer é bom, né? Então a Bayer foi uma das primeiras que comercializou heroína, hidroclorido de heroína, para tudo quanto é tipo de tosse, né? Elixires para tosse, bálsamos para tosse, xaropes para tosse, emplastos para tosse e medicamentos para tosse de qualquer espécie. $4,85, né, por onça, que é a medida que eles usam lá. Então, ó, o medicamento mais específico para a resolução de tosses, né? Bronquite, pitias, tosse de cachorro, etc, etc. Então, se Bayer é bom, né? Dezembro de 1901, nem tanto assim. E a Bayer é a principal responsável comercializadora da aspirina hoje também, que a gente sabe que tem um monte de efeitos tóxicos. Liberação imediata, são dois tipos, né, de liberação de opioides, os de liberação imediata, que é o que a gente utiliza mais, que é esse para
ter a analgesia rápida, né, para ter a resolução da dor rápido, porém tem mais riscos de toxicidade, porque ele tem pico plasmático elevado e apresenta mais efeitos colaterais. E tem os de liberação lenta, que são pessoas que precisam tomar por longo tempo, né? A codeína até encaixa aqui no de liberação lenta, porque ela dura de 8 a 12 horas aí, o efeito analgésico dela, né? Ligação a proteínas plasmáticas, a distribuição do fármaco, né? Se liga no sangue. Então, cuidado com gestante. Gestante é contraindicado esse medicamento, porque ela tem poucas proteínas plasmáticas. Então, a concentração do fármaco no sangue dela vai ser muito mais elevado nela e no do feto, né? É distribuído em tecidos altamente vascularizados, pulmões, fígados, baço e rim. E a concentração é menor no tecido muscular. Entretanto, ainda é o principal reservatório desse fármaco, né? Só algumas informações farmacodinâmicas e cinéticas aí, que é importante. E a concentração no sistema nervoso central é relativamente baixa, devido à barreira hematocefálica. Entretanto, a ação é no sistema nervoso central. Isso que é interessante. Ainda bem que é baixa, porque se fosse de uma vez, a gente ia ficar dopado, entorpecido no primeiro momento que tomasse, né? Agora, a heroína e a codeína atravessam mais facilmente a barreira hematoencefálica. Então, a codeína, ela que a gente usa, por isso que ela tem um efeito analgésico tão bom, porque ela atravessa a barreira hematocefálica. E essa barreira não está presente em neonatos, por isso que você nunca vai utilizar isso em recém-nascidos, né? Você pode levar a criança a óbito por depressão do sistema nervoso central. O metabolismo é feito no fígado, então cuidado com pacientes hepatopatas, porque esse medicamento vai permanecer por mais tempo ali no fígado, né? E os ésteres, a meperidina e a heroína, são hidrolisados por esterases hepáticas, né? Então é o que a gente falou, heroína, meperidina aqui, todas elas, né, são metabolizadas no fígado. Então pacientes hepatopatas tomam muito cuidado ao usar esse medicamento. E a excreção pela urina, como é de praxe, e alguns glicuronídeos são excretados na bile. Então pacientes também que têm alteração ou que não têm vesícula biliar, esse fármaco ele fica um pouco mais tempo, né? Fica um pouco mais de tempo no seu organismo. Quais são as vias de administração? Via retal, epidural, em caso de anestesia, ele é usado como pré-anestésico, né? Geral. Via transdérmicas, que também tem efeitos sistêmicos, são os cataplasmas, aqueles emplastos, né? Adesivos de analgésicos. Via intranasal e a analgesia controlada pelo paciente, que isso aí é quando o paciente está em estado terminal e ele mesmo em casa injeta, né? Faz injeções endovenosas por um sistema todo, um aparato montado em casa. Aqui só mostrando os receptores opioides, sistema nervoso central, o que eles causam, é o Mi, Kappa, Delta e Sigma, né? O Mi causa analgesia supraespinhal, depressão respiratória, euforia e dependência física. O Kappa, analgesia espinhal, miose, né? Contração da pupila, sedação e disforia. Disforia, pessoal, é mudança brusca de humor. Está feliz, alegre, você não tem um padrão no humor, né? Na alteração do humor. O delta, alterações do comportamento afetivo, por isso que pessoas que são viciadas em opioides, elas mudam totalmente o comportamento. E o sigma também, disforia, alucinações, estimulação vasomotora. Então é um fármaco, pessoal, toma cuidado. Não é um fármaco para ficar usando à torto e à direita. Não é um paracetamol, uma dipirona. É um medicamento que age o sistema nervoso central. Olha lá o que eles fazem no cérebro. Diminui a atividade do sistema nervoso central, deprime o centro da dor, da tosse e da vigília, deprime outras regiões do nosso cérebro, né? Controle da respiração, dos batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. Então, ele mexe realmente com toda a nossa fisiologia. Hoje, pessoal, nós temos aí, né, o Tilex, que é o medicamento mais utilizado em odontologia. Tem o Paco também, que é muito bom. O Tilex, você usa aí, tem de 7,5, 15 e 30, né? Eu sempre recomendo começar numa dor mais aguda, com o de 15. E quando é que eu vou utilizar o Tilex, a codeína, em odontologia? Quando o paciente, por exemplo, faz uma cirurgia, faz um procedimento mais invasivo, eu já receitei anti-inflamatório, eu já receitei analgésico comum e a dor não passa. E você já verificou
e viu que está tudo certo. O paciente não tem nenhum problema na cirurgia, nenhum, assim, uma alveolite, está tudo normal, não tem processo infeccioso e está com uma hiperalgesia no local. Quer dizer, ao mexer ali no local, foi desenvolvida uma hiperalgesia, ou seja, uma hipersensibilidade dos nossos receptores. Aí sim a gente vai fazer uso, então, do analgésico opioide, ok? Tá? Então, use em último caso, quando não tem outra solução, quando você já usou de todos os meios disponíveis. Aí começa com o de 15, se o paciente tiver com muita dor ainda, pode ir para o de 30, tá? Agora, se não resolveu, aí você tem que reavaliar, ver o que está acontecendo. Porque não é normal você dar um opioide e a pessoa não passar a dor. Tá? Geralmente resolve em 90% dos casos. Então, tome cuidado, tá? Ao receitar uma caixa, o cara leva e começa a usar para dor de cabeça, para dor de tudo quanto é coisa. E aí vira uma droga de abuso. Porque ela causa a sensação de bem-estar, euforia e prazer. Ela causa tranquilidade, sonolência, letargia, a pessoa fica no estado letárgico, né? Isolamento da realidade, realidade e fantasia se misturam, sonho acordado. É um estado sem sofrimento, um embotamento mental. O que é embotamento? Quando dá aquele famoso branco, né? Então a pessoa começa a ter lapsos de memória durante o dia. E alívio da dor e ansiedade. Então é uma droga muito gostosa de ser utilizada. Portanto, tomem cuidado. E a abstinência? A abstinência é muito séria, né? A abstinência de opioide, ela é bem contundente, né? Pode causar calafrio, irritabilidade, suor excessivo, dores musculares, vômitos, câimbra, a pessoa bate a cabeça na parede. Então, quem é viciado em opioide tem que fazer um tratamento de desintoxicação em clínicas de reabilitação, como se fosse um drogado. Lembra que a heroína, ela é uma droga que se você usar uma vez, você já fica viciado. Então, a codeína, que é prima da heroína, você tem que tomar muito cuidado, ok? E alguns questionamentos antes de você usar opioides. É realmente necessária essa analgesia? O analgésico vai obscurecer sinais e sintomas? Toma cuidado. Às vezes é uma doença mais grave, às vezes é um carcinoma que está ali causando dor e você está mascarando essa doença. Os analgésicos opioides podem agravar a situação do paciente? Toma cuidado, eles às vezes têm um medicamento do sistema nervoso central, você dá um opioide e potencializa a ação desse medicamento, causando um problema muito mais grave para o paciente. E há a possibilidade de interações medicamentosas? Olha aí, um benzodiazepínico que ele esteja tomando, um outro medicamento depressor. Então, o uso dos opioides, a dor intensa e constante é aliviada, a dor associada ao câncer e outras doenças terminais, como eu disse, a morfina. A administração do opioide em intervalos fixos é mais eficaz. Significa o quê? Que se você for receitar o Tilex, receitar o Paco, receita ele certinho, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, tá? Então, geralmente é receitado de 8 em 8 horas. Não fica receitando quando tiver dor, porque aí o paciente a eficácia do medicamento se perde. Então, receita certinho de 8 em 8 horas, 2, 3 dias aí, para poder eliminar essa dor, né? E lembra que obstetrícia, cuidado, hein? Não utilize em gestantes, porque vai passar a barreira hematocefálica do feto, que já nem tem, né? Podendo provocar uma depressão respiratória e o feto morrer, tá bom? Então toma muito cuidado. E os efeitos tóxicos, né? Pode causar depressão respiratória, náuseas e vômitos, aumenta a pressão intracraniana, tudo aquilo que eu falei, constipação, retenção urinária e urticária, mais frequente com a administração por injeção. A urticária é a alergia, acontece mais quando você dá injeção no paciente. E aqui as combinações analgésicas, lá, codeína, acetaminofeno, que é o paracetamol, acetaminofeno, que é o Tilex ou o Paco, codeína com aspirina, né? Tem codeína também com diclofenaco, que é o Codatem, outro medicamento utilizado. Então tem todas essas combinações aí de opioides com anti-inflamatórios ou analgésicos não opioides, para potencializar a ação, né? Galera, era isso então, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante com o curso. Qualquer dúvida, tá aí meu WhatsApp, tá a minha página do Face, por favor, vão lá, dá uma curtida. E tá o meu canal do YouTube, que tem muitos vídeos gratuitos.
Então assistam, assinem e dê um like lá pra gente, tá bom? Olha, um abração para vocês, tudo de bom e até o próximo módulo, hein? Grande abraço, fiquem com Deus.